Fala, cambada! Aqui é Murilo Corpes e eu nunca lavei tanta mão na minha vida. E aí, galera, tudo bem? Todo mundo de boa? Aqui é Valdemir Queiroz, vivendo um dia de cada vez, entre a vida e a morte. E aí, Murilo, como é que tá nessa pandemia? Todo do mesmo jeito, né? Também vivendo um dia de cada vez, mudando aqui junto com você o meio de onde apresentar esse projeto. E vamos lá, né? Iniciar o nosso primeiro podcast. Projeto aí que, como você já até havia me dito, já tinha sido pensado há muito tempo atrás e nesse momento de pandemia a gente resolveu botar pra frente. É verdade, a gente que é do UFC, né, um projeto desde 2015 que faz audiovisual, sketches, volta e meia, ano após ano, aparecia um bolsista trazendo ideias para a gente fazer um podcast e a gente sempre ficou deixando para depois. E esse é um dos projetos que a gente deixou para depois e o isolamento precipitou a realização dele. Agradecer às pessoas que contribuíram nos anos passados, especialmente ao Marcelo Gonçalves, que trouxe muitas vezes essa ideia do podcast. E agora vamos conversar sobre essa nossa nova vida, que é uma nova vida. Estamos num momento de transição, que nem estamos no AC antes do corona, nem estamos no DC depois do corona, né? Estamos no corona. Não sabemos ainda quando poderemos voltar a gravar presencialmente, mas vamos pensar em várias adaptações e o podcast é uma delas, uma maneira da gente estar se comunicando, especialmente com a comunidade universitária da UFC Quixadá, mas é claro que dialogando com todas as pessoas que estão vivendo esse momento. E tem quem não esteja vivendo esse momento aterrorizante, de muita ansiedade, dessa pandemia. Acho que está todo mundo afetado. E é isso, né? Como deram a ideia de fazer esse formato e está sendo feito agora, para quem não sabe, eu sou bolsista do projeto UFC. E caso o projeto faça sucesso, me desculpe aí, gente, mas eu vou ficar com mérito e vocês não. Foi mal. Seu filho da p***! Então, brincadeiras à parte, vamos lá debater sobre esse momento de pandemia que a gente está vivendo. Então, Murilo, queria saber como é que você está afetado, como a pandemia tem afetado a sua vida. Olha, assim, meu dia a dia tá sendo, acho que igual a maioria das outras pessoas, que é ficar em casa, sabe? E eu já sou muito caseiro, para mim não é tão problemático. Obviamente, às vezes dá aquela vontade de sair de casa, então você não tendo essa opção de sair acaba sendo chato. Eu tento praticar algumas coisas aqui em casa, tento dar uma estudada, tô tentando criar mais o hábito de leitura também, mas ficar confinado o tempo todo é um pouco chato. Eu passei a primeira semana dessa quarentena em Quixadá, eu estava sozinho na casa onde eu moro lá, mas na outra semana eu acabei viajando e agora eu tô aqui com a minha família, passando dia a dia com eles. Meu pai, ele ainda tá indo trabalhar, mas a minha mãe e a minha irmã estão aqui, então basicamente meu dia é tentar fazer alguns projetos pessoais e ficar aqui com eles. A pandemia, digamos, afetou essa minha rotina, que era de manhã ir para o UFC, aí ficar lá até algumas horas da tarde, chegar em casa e tentava praticar algum tipo de exercício físico, às vezes ia na academia, eu ia correr no loteamento, aí botava em prática outras coisas relacionadas à faculdade e agora mudou tudo, porque é só ficar em casa. Se você é caseiro e está sentindo, imagine para quem não é. Eu também me considero caseiro, mas só a proibição, a restrição, inclusive pressão às vezes das pessoas, porque eu imagino que tem uma vigilância geral acontecendo, né? E aí, rapaz, tu tá saindo de casa? Tá não, né? Tem certeza? Olha que se você sair de casa, termina a amizade, viu? Né? Tem vários tipos de cobrança que vão sendo colocados, né? Não, Claro que mas em tá. nome de um bem-estar e da saúde de todos, mas existe uma cobrança e deve existir mesmo, né? Uma certa vigilância de todos em relação
a questão do isolamento, de que se respeite, de que tenhamos paciência em relação a essa espera, apesar de Sim, toda a sim. dificuldade que ela implica. Pois essa proibição, né, de você não pode sair de casa, ela já é um peso muito grande e conheço algumas pessoas que já só diante da proibição elas já ficam pensando em como transgredir. A minha maneira de transgredir é ir para o supermercado, né? Porque tem que ir para o supermercado. E aí tem vezes que eu passo a semana toda planejando esse momento maravilhoso que é ir ao supermercado, e se sentir livre, fazer de conta que tá tudo bem, quando Nossa, não cara, está. eu fui uma vez, sabe, fazer as compras aqui de casa, mas acabou mudando, é outra pessoa que tá indo fazer. E de fato, sabe, sair de casa para ter que fazer as compras aqui da semana é outra coisa. Você realmente sente a liberdade de ir pra rua, andar, ver outras pessoas, apesar da aglomeração ser algo extremamente errado nesse momento. É um sentimento bom você poder ver outras pessoas no mesmo ambiente depois de passar muito tempo confinado e, entre aspas, sozinho. Isso. E é, essa ida ao supermercado, ela já é permeada de várias situações, né? Que é o preparo. Você vai, sei lá, pegar a sua máscara, pegar as suas luvas, cada um com o seu kit, né, de higienização e proteção. E aí se despede dos familiares, né? Porque, enfim, você parece que você tá indo para uma guerra, né? E não sabe se vai voltar, né? O pior é porque você volta com o Caramba, inimigo, né? Trazendo o inimigo para dentro de casa. Não é a guerra que a gente está caraca, habituado. Então aí você chega no supermercado, eu tô me olha para as perguntando. pessoas, aí cada um com sua máscara, algumas pessoas com máscara e luva, outras pessoas com máscara, luva, capacete, né? Vários tipos de. Eu tô me perguntando que supermercado é esse que tu disse pra tua família que ia pra chegar a se despedir dele. Pois é muito. E aí as pessoas, se você tá sem máscara, as pessoas já olham para você assim com um certo preconceito, né? Lá vem essa pessoa aqui disseminar vírus no meu supermercado. Puxa, mas eu vou te dizer que eu fui essa pessoa. Recentemente eu saí pra comprar fruta. Aí eu tava na rua, vi as pessoas sem máscaras e eu ficava julgando na minha cabeça. Caramba, olha aquilo ali, um idoso sem máscara. Como é que pode? Esses julgamentos aí eu fiz mesmo e não nego. Pois é, e a máscara, assim como também o álcool em gel e etc., acaba sendo um produto super valorizado, Uhum. porque a gente escuta a história de pessoas que estão vendendo as máscaras aí a R$ 40, R$ 30. A gente pode. E quem é que tem dinheiro para estar comprando tantas máscaras e essas máscaras ainda super faturadas, inflacionadas por conta da necessidade das pessoas lucrarem e se utilizarem dessa oportunidade, né, do acesso que tem às máscaras para estar vendendo bem mais caras. Então, às vezes não é uma escolha, de fato você está um pouco mais vulnerável por conta de não ter conseguido se deslocar para comprar sua máscara. Eu cheguei aí em várias farmácias e não consegui encontrar máscara. Felizmente encontrei uma máscara na minha casa, que era uma máscara antiga, que estava máscara, né, de construção e etc, que certamente não é ideal, mas é o que eu consegui. E aí temos aí essa nova peça de vestuário, né, que é a máscara, essas máscaras customizadas, máscaras com estampas diferentes, fora aquelas que são padronizadas para o uso, né, como equipamento de proteção individual. Nossa, eu quero uma do Immortan Joe do Mad Max. Quero uma máscara daquelas pra sair na rua. Pois é, felizmente ou infelizmente, para proteger a gente também desse consumo de máscaras, ninguém está podendo sair porque senão certamente os camelôs, os ambulantes estariam todos vendendo máscaras aí a cada esquina. Se Sem tivermos dúvida, viu? o comércio aberto aí nos próximos dias, né, com todas as discussões que têm sido feitas em relação a isso, certamente o produto máscara vai ser um dos que vai estar na mão dos camelôs e dos ambulantes, tentando ganhar o pão deles através da venda dessas máscaras. Esse lance
acho que principalmente do álcool em gel, foi uma das principais polêmicas que teve na internet nos últimos meses. Eu via muita gente, era muita gente mesmo compartilhando preços em farmácias, em lojas, sabe, altíssimo que tava álcool em gel e falando quão absurdo isso era. Em um momento de calamidade mundial, as pessoas tentando se aproveitar disso para lucrar. É muito triste. Mostra o quanto ainda precisamos evoluir enquanto humanidade. Levar essas discussões aí para quando a gente voltar para a disciplina de educação e direitos humanos, né, Murilo? Exatamente. O Valdemir aí, ele é professor, né, da UFC, que como ele já falou. Eu estou fazendo uma cadeira com ele, que é Educação em Direitos Humanos. Queria comentar uma coisa que era nesse período pré-pandemia, sabe, antes de iniciar a quarentena, tudo. Queria perguntar se você viu efeitos, digamos, no seu dia a dia. As pessoas estavam começando a ficar preocupadas, elas estavam demonstrando algum tipo de cuidado já antes de toda essa quarentena ser declarada. Você viu algo do tipo? Eu vi muito timidamente. A impressão que eu tenho é que o momento pré-pandemia, por mais que estivéssemos todos acompanhando cada um na sua medida os noticiários internacionais e etc., é que se sabia muito pouco, como ainda se sabe muito pouco. Portanto, qualquer afirmação de certeza absoluta sobre tudo isso que está acontecendo, eu acho que é um pouco arrogante, né? Porque está todo mundo aprendendo com isso. Então, eu acho que muita gente foi pega de surpresa mesmo. Numa semana, a gente estava discutindo a interrupção das aulas, que foi na semana anterior ao dia 16 de março. E já nessa semana do 16 de março, a gente já cancelou a semana por conta do que estava acontecendo, e as notícias chegando de assim, características do vírus e do que ele provocava. Então eu acho que não tinha muita gente preparada, não. Não é à toa que podemos afirmar que hoje ainda tem uma série de pessoas que estão duvidando do poder mortal desse vírus. Tem muita gente debochando da capacidade que ele tem de matar. Sim, bastante. Inclusive, o nosso presidente é um que parece estar preparado para enfrentar o apocalipse, porque tem duvidado um pouco do que tem se visto nos outros países bem desenvolvidos e que têm tido grandes dificuldades de controlar. Então, eu acho que a gente ainda está vivendo um pouco de pré-pandemia. Hoje temos, em números oficiais, no Brasil, nós temos 30 mil casos e aproximadamente 2 mil mortes, enquanto que em alguns outros países já tem 10 mil mortes, 20 mil mortes. E a gente ainda não tem aquela sensação de que essa catástrofe de fato chegou. Então, eu acho que é bem alarmante e por isso precisamos todo cuidado diante dessas afirmações. Mas vale permanecer em casa mais um tempo, né, e tentar seguir as Exatamente. orientações aí dos órgãos de saúde mundiais, né, no caso aí da OMS, para que a gente possa futuramente sair dessa. Sairemos sequelados, com toda certeza, com perdas. Infelizmente, é uma fala que é dura, mas a gente, em breve, as pessoas comentam, né, de que os números vão virar nomes, né, ou Que já seja, está pessoas que a acontecendo. gente conhece, né, volta e meia aparece alguém conhecido de alguém, um tio de alguém que faleceu, e infelizmente isso vai estar chegando cada vez mais próximo da gente. Então, respondendo um pouco a tua pergunta, eu acho que
A gente está um pouco ainda, está vivendo uma pré-pandemia para algumas pessoas, porque ainda não chegou em toda a sua força e intensidade, aparentemente. E por um outro lado, algumas outras pessoas Ah, estão vivendo a pandemia mesmo, né? Já pessoas doentes e pessoas também, muitas pessoas isoladas e todas afetadas por essa nova condição. E em relação à faculdade, à universidade, Murilo, esse momento pré-pandemia, o que é que você notou? Deu tempo de estudar alguma coisa? Chegou a fazer alguma avaliação nas disciplinas que você está matriculado? Qual foi a visão que tu teve desse início de semestre, que a gente teve aproximadamente um mês de aula, né? Com o carnaval aí no meio e tivemos a interrupção das aulas presenciais. foi o que eu enxerguei muito quando começaram a ter as primeiras assembleias, que ia parar por uma semana. Eu já vi alguns professores que já tinham feito todo o seu calendário, eles preocupados, tendo que pensar quando é que eu fazer como é que se diz? Remarcar uma aula. Eles ficavam pensando de quando é que iam ter que remarcar uma aula para ajustar esse calendário, ficavam preocupados porque já tinham marcado data de prova, então ia ser um tempo corrido. Então eu vi essa preocupação através dos professores. A primeira semana de aula eu acabei não indo e eu juntei com a segunda, porque foi a de carnaval. Inclusive, eu só acabei indo para as aulas na terceira semana e eu levei até uma patada do meu professor Valdemir, porque durante a aula, um dos alunos lá na cadeira de Educação e Direitos Humanos estava meio perdido, aí o Valdemir fez uma brincadeira com ele. Aí eu comecei a rir, o Valdemir olhou pra mim e falou: Ei, você não pode rir não, porque você nas 2 semanas atrás nem tava aqui. Aí eu fiquei lá na minha, levei essa patada e o Valdemir fez lá a galera rir da minha cara. Mas tudo bem. Mas enfim, o que eu mais enxerguei foi essa preocupação dos professores de já ter ajustado no calendário e estar correndo atrás de reorganizar tudo de novo. E com esse período de quarentena declarado, começou uma discussão. Será que a gente vai começar a fazer aulas à distância? Será que continua passando atividades? Como é que vai ser? E o consenso que o nosso campus chegou, da UFC de Quixadá, foi que parasse tudo. Então, no momento, a maioria dos alunos que eu conheço está estudando em casa, alguma coisa para não perder o ritmo. Tem muita aluno que está fazendo TCC esse ano, eles não podem parar, estão lá continuando estudando, alguns já estavam estagiando, então esse período de pandemia prejudica porque eles não estão acostumados a seguir esse tipo de ritmo, de ficar em casa e ter que fazer as coisas em casa. Tanto que hoje mesmo, nesse momento que a gente está gravando, a minha turma, a gente tem um grupo no WhatsApp, eles estavam conversando, estavam psicológico bem abalado. Muita preocupação, alguns ficam ligando para os pais todos os dias para conversar com eles, porque tão distante, não tem como ir lá visitar. Tem uma amiga minha muito próxima que ela já é mãe, então ela infelizmente não pode estar lá vendo a filha dela. Outra amiga minha teve problemas na família, na cidade dela, ela também não tem como ir para lá, então são problemas familiares que afetam, você não pode estar lá presente, então fica essa preocupação, aí fica a preocupação da doença, fica a preocupação do seu futuro profissional, porque também afeta seus estudos. Então, como estudante, o que eu tenho a dizer é que esse período está dando uma carga de pressão psicológica forte, sabe? Na cabeça dos universitários. Não somente os universitários, né? Mas Sim, eu acredito que, claro que cada pessoa vai viver essa tensão de uma maneira diferente. Já sabemos de que constatamos muito sofrimento, né? Questões ligadas à saúde mental no grupo dos universitários, né? Essa é uma temática que me interessa e até fazendo um pouco da minha defesa aqui, né? Não fiz nenhum assédio moral com o Murilo, não, né, Murilo? É só porque, como eu conheço os alunos, e aí eu faço a marcação colada, né? Ali, né? E aí, cara, não veio na semana, na primeira semana, não veio na segunda semana, né? Só veio aparecer depois do carnaval, o que foi que aconteceu, depois desse, né? Então eu depois desse programa, pergunto, não estranhe se eu... alô? Não estranhe se. Falei, Aí não estranhe se o cortou. Valdemir for preso. Pois é. Então,
eu converso, dialogo com os alunos, conheço os alunos, então geralmente pergunto, faltou por quê, né? Não é para fazer nenhuma pressão, mas para, de fato, conhecer o que é que está acontecendo com os alunos e me colocar à disposição para ajudar aqueles que estão passando por alguma dificuldade. Então, de fato, é preocupante. A universidade está preocupada com esses alunos, né? Tem tentado se colocar à disposição como o núcleo de assistência social, com o serviço de psicologia, assistência social e etc., para dar esse apoio para esses alunos que vão passar por dificuldades que são dificuldades de adaptação a uma situação nunca vivida antes. Então, ela traz elementos que são novos e às vezes angustiantes, e eu imagino que de fato tem sido muito difícil para os alunos para se concentrar, para realizar as atividades, para participar de aula remota, para fazer uma série de coisas, pois o tempo, ele é um tempo de uma espécie de mistura entre nem é férias, nem é aula, nem é greve, nem é o calendário ativo mesmo. A gente está num limbo acadêmico e de que se supõe que o aluno vai e deve estudar, mas ninguém sabe quando a gente volta, então será que eu vou perder alguma coisa em fazer as atividades agora? Tem como eu participar dessas atividades? Né? Porque a gente vai ter várias situações diferentes acontecendo com diferentes disciplinas. Tem disciplina que está acontecendo remotamente, tem disciplina que está totalmente parada, tem disciplina que está andando devagarzinho, a passos curtos, e o aluno se adaptar a isso tudo e se adaptar à própria condição nacional, mundial do que está acontecendo é uma grande provação, um grande teste de resiliência, de o quanto que cada um vai conseguir sair dessa o menos sequelado possível, porque vai sair todo mundo um pouco sequelado. Essa é a minha ideia. O mundo pós-corona é algo que vai ser construído a partir das lições que estamos aprendendo nesse momento. Estamos aprendendo muitas coisas, coisas boas, coisas ruins. Como você falou aí, Murilo já fez uma nova graduação aí em lavar as mãos. Exatamente. Ele já fez 32 créditos de instrução, assistiu 640 horas de tutoriais no YouTube de como melhor lavar as mãos. Já pode colocar no currículo essa nova habilidade aí. Galera. Vocês não sabem as diversas maneiras de... as diversas maneiras, que aí deu uma cortada. Só tirando a brincadeira, eu falei, vocês não sabem diversas crianças. Não, cortou de novo, as diversas maneiras de passar sabão na mão. Era isso? Que bosta! Eu costumo dizer, eu tenho falado que aprender e dominar com convicção todos os protocolos de higiene, etc., é quase como se fosse uma nova graduação. Se você sabe exatamente o que fazer, na sequência que fazer, o que lavar para não levar a mão ao rosto, ir ao mercado, não tocar nas maçanetas, estar a 1 metro de distância, é quase como se fosse um grande videogame, assim, com fases muito difíceis e atividades que vão se complexificando, né? Fica aí até uma ideia aí, né? Seria interessante se os núcleos de jogos da UFC fizessem um jogo aí que é enfrentando o Covid, né? A primeira fase certamente ia ser lavar as mãos. Nossa, mas... E aí se você sabe lavar as mãos, passa para a segunda fase. Aí de repente na segunda fase vai ser não levar as mãos ao rosto. Você consegue, Murilo, de boa não levar a mão aos rostos, ou é algo que quando você menos espera já tá coçando o olho, já tá coçando o nariz, já tá com o dedo dentro da boca? Como é que tem sido isso pra ti? Primeiro comentando sobre a ideia do jogo, não sei se vai vender muito bem não, né? Mas fica aí a dica do Valdemir. Agora, quanto esse costume de passar a mão no rosto, caramba, isso pra mim era muito frequente, cara. E é complicado, tem o costume de roer a unha, de coçar os olhos.
de ficar com a mão na cara, eu gosto de dormir com a mão na cara. Então é muito complicado. Nesse momento aqui, enquanto eu converso contigo, eu tô coçando meu pé. Imagina aí, né? Tu vai coçar o pé e depois daqui a pouco tá coçando o nariz, aí daqui a pouco, sabe lá, né? Se tu não andou pisoteando aí alguns coronavírus aí, e aí vai levar, né, essa população aí pro teu Não, você tá nariz. maluco, É cara. algo a se pensar, né? Isso não, isso eu não vou evitar. Porque de fato é como se cada um tivesse que se robotizar. Instalar, né, o software dos protocolos, baixar e implementar na sua rotina, desde lavagem de mão, lavagem de mantimentos, essa questão de não levar a mão ao rosto, na hora de tossir, na hora de espirrar. São várias ações que precisam ser sequenciadas e programadas e implementadas na nossa mente, que nem todos vão conseguir fazer isso de maneira muito efetiva. Recentemente, uma professora veio falar comigo. Ela inicialmente falou com você, depois pediu para falar comigo. Ela queria usar o projeto do UFC para poder ser uma maneira de disseminar conteúdos que estão sendo produzidos no campus, como aulas. Ela tinha me falado sobre alguma coisa relacionada ao mestrado, mas eu não lembro o que era. E, tipo, ela estava organizando todo esse projeto. Ela tinha descoberto uma plataforma para fazer isso, sabe? Parecia tudo perfeito, mas então o servidor da plataforma começou a problemas, eu acho que era por lotação, sabe? Tinha muita gente utilizando aquela plataforma e ela não estava respondendo bem, ela estava mudando demais. E deu para ver que a professora ficou frustrada, porque ela estava colocando esse projeto para frente e acabou não dando certo por conta de um problema no servidor. Então eu não sei como é que anda hoje em dia, sabe? Ela queria apresentar palestras no campus, aulas e outros eventos que iam ter através dessa plataforma para as pessoas poderem assistir em casa, mas acabou não dando certo, então eu já não sei como é que ficou. E você vê, sabe, que isso complica a vida não só dos universitários, mas dos professores, como você mesmo falou. E esse momento foi uma vivência que eu tive, sabe? De ver a frustração de professor gerada por causa desse período de quarentena. Eu acho que todos devemos aprender com essa frustração desse momento, pois não conseguimos todos sermos tão produtivos nesse momento quanto somos capazes fora desse momento. Então, demandar essa produtividade, seja dos alunos, de que esteja tudo funcionando bem, de que estejam aprendendo num passo regular, realizando essas atividades todas à distância, é demais, assim como também os professores eles vão ficar muitas vezes limitados em sua capacidade e o alcance das suas ações nesse momento de restrição de interação face a face. Então, para algumas disciplinas, eu suponho que esse contato face a face, ele é primordial e estamos todos fazendo gambiarras com o ensino à distância, com a aprendizagem à distância. Estamos tentando nos adaptar e é um tempo excepcional, então tanto o professor vai se sentir mal porque não vai conseguir dominar todas essas tecnologias para ministrar as melhores aulas, e tanto também quanto os alunos, porque todos estarão com suas rotinas afetadas pela dinâmica da casa, pelas pessoas que estão todas juntas, em teoria, né, em isolamento. Então, tem momentos em que, por exemplo, eu estou participando de reuniões e que meu filho chega e me pede alguma coisa e interrompe, né? Então, todos partilhamos dessa limitação e dessa condição precária para atuar na educação à distância.
acho que estamos e devemos todos tentar fazer um pouco, fazer algo para que a gente vá pouco a pouco construindo esse caminho e a manutenção desse caminho de desenvolvimento dentro de cada uma das disciplinas, mas temos que ser também justos e temos que ser pacientes e tolerantes com as nossas improdutividades e as nossas limitações que vão surgir nessa condição. Assim eu tenho pensado para as minhas disciplinas, tentado propor algumas atividades, sugerir que elas sejam feitas para que a gente tenha essa sensação, esse sentimento de que estamos evoluindo, estamos fazendo alguma coisa pela disciplina, estamos fazendo o que dá para fazer, leitura, fichamento, comentar alguns vídeos, comentar alguns filmes, fazer algumas discussões, mas não é a hora, acredito, de que as cobranças e as demandas e os prazos eles sejam cumpridos e respeitados e impostos aos alunos de modo nenhum, né? Eu acho que a gente precisa de uma tolerância para entender que é um tempo excepcional. Acho que para encerrar aqui a gente poderia comentar sobre as considerações que a gente tem após a pandemia, sabe? As expectativas pós-pandemia. O que é que pode mudar na rotina do ser humano mesmo? Eu vejo muita gente comentando sobre a questão dos cumprimentos, sabe? O pessoal já vai, hoje em dia, pensar duas vezes antes de apertar a mão do outro ou abraçar. Aqui, pelo menos no Ceará, o pessoal tem muito costume de abraçar o outro quando reencontra. Eu não sei se outros locais do Brasil também são assim, sabe? Mas, pelo menos por aqui, o pessoal costuma muito abraçar. Você acha que isso vai ser algum costume que vai mudar? Eu acho que vai mudar um pouco. Difícil da gente dizer o quanto que vai mudar, mas eu acredito que teremos a parte das sequelas que teremos aí vai ser essa readaptação, porque não sabemos como é que são as condições que vamos sair dessa pandemia, né? Então pode ser que a gente retorne às atividades e que o vírus ele ainda esteja circulando, né? Então de que a gente volte às atividades em um nível médio de risco, em que não está totalmente controlado, 100%, mas que vão decidir pelo retorno das atividades. E então pode ser que a gente esteja vivendo uma outra transição para esse momento em que as pessoas vão voltar a se sentir seguras. Acho que vão atualizar aquele meme em que as pessoas dizem que em tempos de WhatsApp, ligação é prova de amor. As pessoas vão atualizar de uma outra maneira aí para os abraços, os apertos de mão, dizendo que, né, em tempos de pandemia, um abraço é uma mega prova de amor e de confiança de que aquela pessoa realmente gosta muito de você, ou então não, né? Ou então tá querendo te contaminar e te matar. É difícil da gente... Mas é isso, né? As pessoas vão, de fato, e eu tenho comentado com algumas pessoas que voltaremos para aquela época em que os namoros, por exemplo, eles vão levar muito tempo até que as pessoas segurem uma na mão da outra, né? Vai namorar no banco da praça 2 meses, aí depois de 2 meses, aí um pega na mão do outro, e aí aquilo ali, né, já vai selar ali uma relação de confiança muito grande, porque as pessoas vão ficar muito preocupadas, né, com a higiene, com a transmissão, com essa capacidade de infectar, que parece ser bem grande desse vírus. E aí acredito que... Isso é quase... Essa sociedade aí que tu falou é quase aquela obra do Machado de Assis, Uns Braços. Sim, sim. Como a gente identificou aquele filme também, o Demolidor, né?
em que o Stallone viaja para o futuro e se depara com um novo tipo de sexo em que as pessoas não se tocam, tudo acontece dentro de uma realidade virtual, com aqueles óculos, né? Exatamente, e eu me recordo bem desse filme por falar assim, né? De que não, desde o vírus tal que a gente aboliu o sexo com contato, né? Porque depois do HIV tivemos sei lá, o CRV, o C não sei o que, vários tipos de vírus, né, doenças sexualmente transmissíveis que aboliram totalmente o sexo com contato, né, com troca de fluidos e etc. E espero que isso não aconteça, né, mas certamente as pessoas vão ter bem mais cuidado em relação a esses hábitos de cumprimento, mas acredito que vai ser muito difícil o brasileiro, o cearense, deixar o seu calor humano, que parece ser uma característica do nosso povo, de lado, por conta de todas essas questões. Acho que muita coisa vai ser freada, muita coisa vai ser represada nos comportamentos, algumas pessoas vão se sentir mais, teremos aí talvez uma incidência maior de toque, né, transtorno obsessivo compulsivo, ligado à higienização das coisas e etc. Mas acredito que ainda vai existir muito desse desejo de contato, até porque está todo mundo nesse momento sentindo falta do contato com os amigos, com as pessoas próximas, nas saídas, os rolés, que deixaram de acontecer por conta desse processo de isolamento, né, de quarentena que a gente está vivendo nesse momento. Para reajustar o calendário acadêmico, tipo assim, quanto tempo você acha que vai demorar para poder ajustar novamente o calendário acadêmico? Porque vai ficar quebrado, mas em algum momento vai ter que ajustar. A gente pode ver, por exemplo, atualmente a UES, que estava tentando ajustar o calendário deles, que passaram por 2 longas greves, acabou sendo atrapalhado por causa desse período de coronavírus. E eu tenho amigos que estudam na UES e eles disseram que mesmo com a quarentena tendo sido declarada, eles ainda tiveram que passar um bom tempo tendo que ir para as aulas, porque a UES queria ajustar esse calendário acadêmico. Então, na UFC, eu acho que vai ser como? O que podemos esperar para o retorno do semestre? Tudo muito incerto, não temos expectativas, mas a gente vai fazendo algumas projeções. Uma projeção que eu tenho feito, baseado no que eu tenho observado dos outros países, é que pode ser bem otimista se retornarmos às atividades presenciais na universidade em julho. E aí o que eu acredito que vem acontecer é que cada coordenação vai verificar com os professores das disciplinas o que aconteceu nesse período em que a gente vai passar sem atividades, o quanto que se progrediu e o que se precisa para concluir cada uma das disciplinas. Então teremos disciplinas na situação de praticamente concluído, só aplicar a prova final, algo do tipo, supondo que os alunos conseguiram participar e etc. Teremos disciplinas que ficaram totalmente interrompidas, que eu sei de realidade de outros alunos que estão, que é o caso do meu filho. Meu filho ele não tem feito nenhuma atividade, não existe nenhuma proposta de atividade para as disciplinas que ele tem feito no Centro de Humanidades. E teremos o meio termo, que são aquelas disciplinas que evoluíram um pouco, fizeram algumas atividades, mas que vão precisar também de outro momento para a conclusão. Então, supondo que voltemos em julho, talvez tenhamos julho, agosto, setembro para finalizar 2020.1, outubro ali para um recesso, retornamos talvez no final de outubro, e aí outubro, novembro, dezembro, janeiro e talvez uma parte de fevereiro para concluir 2020.2, e aí começaríamos 2021.1 em abril, por exemplo. Essa é uma projeção um tanto otimista diante do que algumas outras universidades têm pensado. Por exemplo, tem a Universidade de Boston,
nos Estados Unidos, que eu vi uma notícia de que eles têm trabalhado com a previsão de retorno às atividades face a face somente em janeiro de 2021. Imagina só se ficamos todo esse tempo com atividades remotas ou com as atividades totalmente interrompidas. Caso a situação venha a se tornar mais crítica e a gente não consiga essa resolução da crise, pode ser que tenhamos um retorno às atividades ainda mais tardio. E aí isso depende muito aí das cenas do próximo capítulo. As cenas dos próximos capítulos, né? Que é aquela situação em que ainda está tudo muito imprevisível. E por conta disso gera toda essa ansiedade. Não dá para dizer que vamos voltar, por exemplo, em maio, nem dizer que vamos voltar em junho ou mesmo julho, né? Eu estou trabalhando com uma expectativa e uma esperança um tanto otimista, mas pode ser que seja depois. E tanto as instituições públicas, que estão um pouco mais acostumadas, né, com esses ajustes de calendário por conta de greves e etc., mas as instituições particulares também vão passar por esse processo. Vários colegas professores de instituições particulares continuam dando aula online, é como se o semestre não tivesse sido interrompido de modo nenhum. Então teremos situações bem diferentes e existe toda uma discussão em relação, inclusive, à redução de mensalidades por conta do serviço não estar sendo prestado como se projetou inicialmente. Então são questões ainda muito amplas e complexas para a gente pensar como que isso vai acontecer. Vamos aguardar, acompanhar e torcer para que logo mais estejamos todos juntos, porque enfim o contato, acho que todo mundo tem sentido falta do contato com as pessoas. E várias disciplinas vão demandar muito desse contato, dessa interação face a face, do contato com as pessoas para organizar, por exemplo, seminários, eventos, que são algumas das propostas que vários professores se utilizam e que se tornam praticamente impossíveis à distância. E você, Murilo, quais são suas expectativas aí de retorno? Poxa, cara... No momento, o que eu mais quero é reencontrar o pessoal, sair, todo mundo se divertir junto. Mas as expectativas que eu tenho assim, não são tão positivas. É tipo pressa, né, para reajustar o calendário. Galera aí que tá com TCC nas costas, tá preocupada, vai ter essa carga aí quando voltar. Então acho que tem pessoas bem mais preocupadas do que eu. Não deu tempo nem de fazer a calorada, né, nesse semestre. Então, quando voltar, calorada vai ser prioridade. Antes existia, né, a calorada organizada pelo Passe, que estava com a temática de festa do pijama. Eu já falei que acho que é interessante mudar essa temática aí para The Walking Dead ou Apocalipse Zumbi, pós-corona. Caramba. Como vai ser a calorada depois da quarentena? Pois é, né? Vai ser um bom experimento psicossocial para a gente avaliar o quanto que as pessoas ficaram sequeladas com esse período de isolamento. Se o pessoal vai se privar de viver isso, será que vai estar todo mundo, cada um a 1 metro de distância um dos outros? Ou será que a gente vai ter uma interação mais normal, a moda antiga, pré-corona? Fica aí a questão, o questionamento de como que será uma celebração pós-corona. Se alguém aí que tiver escutado esse podcast e depois for pra calorada, ver o Valdemir lá, saiba que ele vai estar fazendo análise de você. Eu só iria realmente pra calorada para fazer esse tipo de análise, né? Você me conhece. Eu não iria se não fosse com um propósito científico para fazer esse estudo, né? Outra coisa que me leva à calorada, certamente, é a curiosidade científica. Então seria um ótimo experimento e talvez eu de fato vá por conta dessa questão unicamente. Nunca bebeu, né, Valdemir?
Não, nunca bebi nas caloradas, de modo nenhum. É mentira dele! Acho que não tem maneira melhor de encerrar essa... Com fake news, né? Vamos encerrar com fake news, né? Pronto, exatamente. Que temos muita fake news também, né? E aí, certamente nos nossos próximos encontros, né, Murilo, vamos trazer tanto as fake news para comentar, para melhor informar as pessoas. Vamos tentar trazer um conteúdo baseado na ciência, né, em visões que de fato representam os riscos que temos corrido com essa pandemia. E também... E assim como algumas das sketches que a gente costuma fazer no UFC que retrata o cotidiano do universitário, vamos trazer também, né, alguns universitários para falar aqui suas histórias, dar sua opinião sobre algum ponto e vamos ver, né, quem vai topar participar. Vamos começar a convidar os alunos a participarem, cada um do seu lugar, da sua experiência, do que tem vivido, e vamos tentar explorar cada vez mais essa nova situação com o objetivo de trazer um certo acolhimento para o aluno que está angustiado ou qualquer pessoa que esteja escutando o podcast que de repente vai se sentir representado por aquilo que a gente está colocando como vivência atual. Eu e o Murilo estamos separados, né, geograficamente, mas estaremos juntos nas ondas dos áudios aí, né, Murilo? Exatamente. No formato do UFC. Pois é isso aí, galera. Esse aqui foi o primeiro UFC Cast. A gente quer saber o feedback de vocês. Dependendo da plataforma que tiver, deixa aí o comentário e vamos ler, vamos ver críticas, elogios e o que vocês escreverem. Se inscreve no canal, deixa o joinha, ativa as notificações. Coronavírus!